Cara, que tédio. Mas o que é o tédio? O tédio já foi explorado por diversos pensadores, mas tem um cara que abordou muito bem esse assunto, que foi o bom e velho Heidegger. E o que o Heidegger fala sobre o tédio? O tédio é uma tonalidade afetiva que se faz possível a partir de uma estrutura ontológica que Heidegger chama de disposição afetiva. Que? Vamos lá. Para entender o que é o tédio, a gente precisa falar rapidinho sobre o que é disposição afetiva. E disposição afetiva é, antes de tudo, um existencial. E o que isso significa? Significa que a disposição afetiva é parte constituinte do modo de ser deste ente que eu mesmo sou. Percebam, o meu modo de ser não é o mesmo dos objetos que estão em minha volta, não é o mesmo modo de ser dessa caneta, por exemplo, né? E qual que é a diferença do meu modo de ser para esses objetos? São várias. Mas o principal é que, ao contrário dessa caneta, eu me percebo sendo, eu sei da minha existência. Eu sou de tal modo que eu compreendo ser. Eu posso não saber o que significa ser, ou ter um conceito acerca dele, mas eu sei que as coisas são. Então, eu compreendo ser. Já a caneta, ela é fechada em si mesma. Ela não sabe da sua existência e nem da minha. Ela não sabe que está sendo segurada agora. Ela não compreende ser. Ela não tem abertura de mundo. Já eu sim. Eu não só me compreendo sendo, mas também dou conta da existência de todas as coisas que estão ao meu redor. Ou seja, a minha existência tem esse caráter de para fora, de aberto. Já a caneta, ela é fechada. E essa é a principal diferença. Mas repara só, nesse meu ser para fora, nesse meu estar lançado à existência, saco? Esse é um movimento fundamental para a gente começar a entender qualquer coisa em Heidegger, né? Então, nesse ser para fora, nesse ser lançado à existência, está em jogo toda uma estrutura ontológica, ou seja, eu não estou lançado à existência de qualquer jeito ao léu, né? Existem elementos ontológicos que estão sempre presentes nesse meu estar lançado, que acompanham ele, que na verdade são constitutivos dele. Esses elementos é o que o Heidegger chama de existenciais. E um desses existenciais é o que Heidegger chama de disposição afetiva. E é aqui que entra o tema do tédio. Ora, se a disposição afetiva é um existencial, ou seja, ela é parte constitutiva do meu modo de ser, desse meu já estar sempre lançado à existência, isso quer dizer que eu já me encontro sempre em uma disposição afetiva, eu não me livro disso. Isso é um elemento constitutivo do meu modo de ser. Mas como é que essa disposição afetiva se deixa perceber? Simples, né? O correlato ôntico dessa disposição afetiva, ou seja, aquilo que nos é dado perceber sensivelmente, ou simplesmente de modo mais imediato mesmo, é o estado de ânimo, o nosso humor. Tudo isso, no fim, está dizendo o seguinte, que nós já sempre nos encontramos em um determinado estado de ânimo, em um determinado humor. Eu já estou sempre ou com raiva, ou com mau humor, ou alegre, ou triste, ou indiferente. A indiferença, ou a apatia, é também um estado de humor. Esse é um importante de vocês terem em mente até aqui. Nós já nos encontramos o tempo todo em um estado de humor. O nosso humor muda o tempo todo, mas o que não muda é o fato que nós já nos encontramos sempre em um determinado estado de humor. E dentre esses estados de humor possíveis, há um que é muito especial, que é o tédio. E por que ele é especial? Porque o tédio apresenta uma carga, um peso. Quando estamos entediados, isso se mostra como um peso, como um fardo. E que peso que é esse? É o peso da nossa própria existência. Sempre que nos encontramos em um estado de tédio, a gente quer fugir dele a todo custo. A gente vai jogar joguinho no celular, a gente vai trocar mensagem com os amiguinhos no WhatsApp, vai na sorveteria, sei lá, qualquer coisa desde que o tédio seja evitado. A gente quer se distrair para aliviar a carga. E quando aquela atividade que a gente inventou de fazer para fugir do tédio não alivia mais, não nos distrai mais, a gente vai para outra e outra, sempre fugindo. Vai do joguinho pro Instagram, do Instagram pro
para o Facebook, do Facebook para conversa no WhatsApp com os coleguinhas, em uma espécie de grande movimento tedioso para fugir do tédio. Mas como assim o tédio apresenta a carga de nossa própria existência? Então, o que o tédio nos mostra, o que ele esfrega na nossa cara, é justamente o que nós somos, que nós estamos lançados à existência, que nós somos esse estar lançado mesmo. Por isso o tédio é tão especial, uma tonalidade afetiva fundamental, porque ele nos abre os olhos para esse nosso estado de lançado, para o estado de aberto. No tédio profundo, a nossa existência é escancarada. Quando não se tem mais a distração e o tédio invade, o que resta é o existir. E é isso que o tédio grita nos nossos ouvidos. Existir, existência. Mas não só isso. Esse estado de lançado no qual eu já sempre me encontro e que eu mesmo sou, é sempre um estar lançado em uma possibilidade. Eu já me encontro sempre lançado em uma possibilidade. Como assim, Estevão? Lançado em uma possibilidade. O que isso significa? Significa que eu já sempre compreendi a mim mesmo de um determinado modo, desde uma determinada possibilidade. Como professor, quando eu dou aula, como espectador, quando eu assisto algo, você agora provavelmente compreende a si mesmo como um espectador assistindo a este vídeo. E eu posso me compreender ainda sobre diversas outras possibilidades, como marido, como filho, etc. Só que o tédio, ao esfregar a existência na minha cara, esse meu estado de lançado a uma possibilidade, ele revela a mim esse meu ser possível, esse meu poder ser que eu mesmo sou. Ou seja, ele escancara esse caráter da existência e já está lançada sempre em uma possibilidade, sacou? Só que o maluco é o que vem agora. Quando o tédio revela a mim mesmo como um poder ser, como um estar lançado em meio a uma possibilidade, ele também adianta o meu poder ser mais próprio, a minha possibilidade mais própria. E que possibilidade é essa? É a possibilidade da impossibilidade de toda a possibilidade, o ser para a morte. O tédio, ao revelar a mim mesmo como ser possível, ele também me retira da dispersão da cotidianidade e adianta uma tomada de consciência acerca da minha finitude. Mas é aí, meus amigos, que a coisa começa a ficar séria, porque ao esfregar a minha existência e a minha finitude na minha cara, o tédio torna-se uma tonalidade afetiva fundamental para o fazer filosófico, fundamental ao ponto de separar o que é falar sobre filosofia do fazer filosófico, do filosofar. Eu posso falar muita coisa sobre filosofia, discorrer sobre toda a história da filosofia, mas o filosofar, ao menos para Heidegger, passa antes por esse tomar em conta a própria existência, compreender-se em seu estado de aberto, enquanto compreensão de ser, mas também envolve esse susto para com a própria finitude. O filosofar aqui tem um caráter de experiência filosófica e não se confunde com eruditismo. E o tédio, ao lado da angústia, é a tonalidade fundamental que, ao me retirar da dispersão da cotidianidade e revelar o meu caráter de lançado, propicia o filosofar, sacaram? Essa é a importância fundamental do tédio, o de propiciar o próprio filosofar. O Platão diz que a filosofia começa com um susto para com a existência, e é verdade. E é no tédio e na angústia que esse susto se faz possível.